Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos e todas jovens DBAs bem-vindos à 12ª aula da unidade 4, indexação de dados, do curso Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Estão preparados para se tornarem aí grandes DBAs? Então, vem com a gente. Na aula de hoje, nós vamos discutir como utilizar índices no SQL Server. Então, prepara aí que a aula de hoje tá massa. O comando create index no SQL Server tem a seguinte sintaxe. Então, eu tenho create, e aí, como opcional, eu posso declarar que o meu índice é único. Então, ele não vai ter valores repetidos, ou seja, a chave de busca definida do índice não vai ter valores repetidos. Pode ser um índice clusterizado ou não clusterizado. O default é não clusterizado. E o default é que ele não seja unique. Depois de você colocar create, e aí especificar se o índice é único ou não, se é clusterizado ou não, você coloca index e aí o nome do índice. Depois, on e o nome da tabela, sobre a qual o índice será criado. Em seguida, os atributos que compõem a chave de busca do índice a ser criado. O include, a cláusula include é uma cláusula bem interessante que permite que você inclua na estrutura do índice, na estrutura da árvore B+, ou seja, nos nós da árvore B+, um atributo que não é a chave de busca. A gente vai já ver um exemplo. Depois, with, também é opcional. E aí as configurações pad index, que pode ser on ou off, e o fill factor, que é a taxa de preenchimento. E por fim, você pode ainda especificar um file group. No final, o tipo do índice, tá? Que o default é uma árvore B+. Ok, vamos lá. A cláusula include é a cláusula mais interessante do comando create index no SQL Server. Ela permite o armazenamento de um ou mais atributos na estrutura de índice. Atributos que não fazem parte da chave de busca. Tá? O que é que isso possibilita? Isso possibilita que consultas que fazem projeções nesses atributos que foram incluídos no índice sejam executadas com uma maior eficiência. Uma vez que, neste caso, nós vamos evitar acessos a páginas de dados. Mas, muito cuidado, a árvore pode ficar maior. É óbvio, né? Por quê? Porque você está ocupando espaço no nó para armazenar valores que nem são chave de busca, nem são ponteiros. Beleza? São valores desse atributo ou desses atributos adicionais. Então, você vai gastar mais espaço no nó. Desta forma, o nó vai armazenar uma quantidade menor de chave de busca e uma quantidade menor de ponteiros. Logo, a árvore tende a ficar maior. Bom, para especificar a taxa de preenchimento dos nós, o SQL Server tem o parâmetro fill factor. Tá? Então, ele aplica-se na construção inicial da árvore B+, e ele pode ter valores entre 1 e 100%. Então, se liga, ó, os valores aqui do fill factor no SQL Server vão de 1 a 100. No PostgreSQL era de 10 a 100. Se liga? Beleza. O parâmetro pad_index, que pode ter valores on ou off, indica se o fill factor aplica-se aos nós internos e folhas. Ou seja, com o pad_index on, o valor que você definiu no fill factor vai se aplicar tanto aos nós internos quanto aos nós folhas. Se o valor de pad_index é off, o valor definido no parâmetro fill factor vai ser aplicado somente aos nós folhas. Beleza. Os valores default é pad_index off, ou seja, o valor do fill factor se aplica aos nós intermediários e folhas, e o fill factor default é de 100%, ou seja, o nó completamente preenchido, sem espaços em branco, sem espaços reservados para possíveis inserções e splits futuros, né? Ok, agora vamos lá no SQL Server mostrar alguns exemplos de utilização de índices de Vera funcionando no SQL Server. Vamos lá.
Ok, então vamos ver alguns exemplos da utilização de índices no SQL Server. Ok, aqui eu estou usando o benchmark TPCH, né? Então eu criei aqui um database chamado TPCH, que tem as tabelas aqui do TPCH, Customer, Line Item, Nation, Orders, vocês já conhecem, né? Fiz o restore desse database a partir de um arquivo de backup, o mesmo que vocês têm acesso. Então aqui estão as minhas tabelas, tá? Tabela Line Item, ok. Se eu quiser ver se tem algum índice, eu clico aqui, não tem nenhum índice. Beleza, então vamos executar uma primeira consulta. Vou executar primeiro essa consulta aqui de igualdade, que é um select de igualdade, né? Um exact match, tem uma condição aqui de igualdade no where, onde eu tenho select asterisco from line item where LORD key igual a 3468867. Ok, essa consulta vocês já conhecem também. Então eu vou executar aqui. Executar, ok, rapidinho ela executou. Se eu quiser ver o plano de execução gerado pelo SQL Server para essa consulta, eu clico aqui em Display Estimated Execution Plan. E aí eu consigo observar que o plano de execução basicamente consiste de uma operação de Table Scan ou Full Scan, né? Ou seja, o SGBD vai percorrer todas as linhas da tabela Line Item, uma a uma, procurando aquela linha onde LORD key é igual a 3468867. Beleza? Então aqui estão detalhes de custo que você pode checar. Beleza, agora eu vou executar uma consulta por faixa de valores. Tá? Então select asterisco from line item where LORD key maior ou igual a 3468867. Vocês também já conhecem essa consulta. Vou rodar. Observe que eu já consigo ver a resposta parcial, né? Ou seja, parte da minha resposta, mas a minha consulta ainda não terminou de rodar, tá vendo? Ó? Agora sim ela terminou de executar. Então ela demorou aqui 26 segundos. Tranquilo? Vamos ver o plano de execução que o SGBD utilizou para essa consulta. Então eu vou clicar aqui em Display Estimated Execution Plan. Também ele faz um Table Scan. Então ele vai percorrer a tabela linha a linha, procurando todas as tuplas que tem LORD key maior do que 3468867. Tranquilo. Agora eu vou fazer uma consulta um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho Select, eu quero selecionar não mais asterisco, não mais todas as colunas, todos os atributos, mas somente a coluna else key. Vou executar, a gente tem uma ideia. Recuperou, vamos ver o plano de execução. Ok, continua sendo Table Scan, o que é esperado uma vez que eu não tenho nenhuma estrutura de índice criada. Então vamos criar a nossa primeira estrutura de índice. Então aqui eu estou criando um índice chamado IDX underline id1 online item, ou seja, sobre a tabela line item. A minha chave de busca é o atributo LORD key with fill factor de 80. Então estou usando aqui um fill factor de 80 e um pad index on. Estou ligando aqui o pad index. Ok, vamos executar esse comando para criar esse índice IDX id1. Beleza, vou executar aqui. Demora um pouquinho, o comando está em execução, mas rapidamente foi criado em 3 segundos. Beleza. Agora, se eu quiser ver o índice, né, eu posso vir aqui em Index, dar um refresh, e aqui está o meu índice. Está aqui ele. Beleza? E ele é um índice não clusterizado, né? Como eu não disse que ele era cluster, o default é não cluster e não ionic. Ok. Criei aqui o meu índice. Agora eu vou repetir a minha consulta de igualdade, né? O meu select de igualdade. Select asterisco from line item where LORD key igual a 3468867. Rodei. Como você pôde observar, não é muito fácil verificar se agora ela executou mais rápido com o índice. Por quê? Porque a nossa tabela tem poucas tuplas ainda, tá? E eu estou numa máquina boa aqui. Então a diferença não é visual, assim. Mas eu posso
exibir aqui o plano de execução utilizado pelo SGBD. Aí sim a gente pode ver se o plano é diferente. Lembre-se que quando eu não tinha um índice, o plano de execução era basicamente executar um table scan, né? Então agora eu vou mostrar o plano e agora o plano mudou, ó, tá? O SQL Server tem planos aqui um pouco mais complexos, mas observe que aqui eu tenho um index-seek nesse índice não cluster sobre line item, que é o IDX underline ind1, ou seja, eu estou utilizando aqui o índice para procurar a tupla que eu desejo. E o custo, ó, dessa procura é 25%. Depois ele faz outras operações aqui para poder ir em disco e pegar os dados dessa tupla. Beleza? Bom, então, apesar da diferença de tempo não ter sido muito grande, não ter sido visual, tá? O índice é útil sim, o SGBD utilizou o índice, tá? E se a gente tivesse um volume maior de dados, você poderia observar mais claramente a vantagem de utilizar o índice. Ok, agora vamos executar a consulta por faixa de valores, tá? Então, select asterisco, from line item, where LORD key, maior ou igual a 34688867. Rodar. Observe que eu já posso aqui consultar dados parciais, mas a consulta ainda está sendo executada. Ó. Esse vermelhinho aqui mostra que eu ainda posso cancelar a execução da consulta. Ela não terminou. Então está rodando, está executando. Terminou agora. Beleza? E aí ela demorou aqui, ó, 27 segundos. Vamos olhar o plano de execução. Mostrei o plano de execução. Opa! Observe que o SGBD não utilizou o índice. Ele continua fazendo um table scan. Por quê? Porque a quantidade de tuplas que eu estou recuperando passa daquele limite do threshold, passa de um determinado valor, a partir do qual o SGBD não usa o índice, não é vantajoso usar o índice. Como eu estou recuperando muitas tuplas, nessa condição aqui recupera mais de 10% das tuplas da tabela line item, então é melhor não utilizar o índice. O SGBD prefere fazer um table scan. Ok, agora eu vou executar a minha terceira consulta, que é aquela consulta que em vez de recuperar todos os atributos, está recuperando apenas LSUPKey. Ok, vou rodar. Rodou rápido. Mostrar o plano de execução. Plano de execução, ó. Utiliza o índice aqui para fazer uma busca e depois recupera a tupla. Ok. E depois ele projeta aqui só o atributo LSUPKey. Ok, massa. Plano de execução basicamente o mesmo do select asterisco, né? Agora eu vou fazer uma consulta, ó, por faixa de valores, mas onde eu recupero somente o LSUPKey. Ok. Ainda não terminou a execução, ó. Já consigo ver algum resultado, mas a minha consulta ainda não terminou. Agora terminou. Demorou 7 segundos. Provavelmente usei aí dados que já estavam em cache. Por isso ela foi um pouco mais rápida. E aí eu vou mostrar aqui o plano de execução. Ó, table scan. Né? Pelo mesmo motivo, estou recuperando uma quantidade de tuplas aqui maior do que 10% das tuplas da tabela line item. Ok. Beleza. Eu agora vou dropar esse índice que nós criamos, ind1, tá? E vou criar novamente o ind1, só que agora com uma pequena diferença. O que eu quero mostrar para vocês, ó? Eu agora estou fazendo um create index, idx ind1, online item. A minha chave de busca continua sendo LORDKey, só que agora eu estou dando include LSUPKey. Continuo com o fill factor de 80, pad index on, tá? Mas agora eu tenho esse include, ou seja, para cada entrada que eu tiver na minha árvore B+, né, para cada valor de chave de busca LORDKey que eu tiver na minha árvore B+, eu vou também armazenar o LSUPKey. Ou seja, o valor do LSUPKey de um determinado LORDKey já estará armazenado na estrutura de índice. Beleza? Então vamos criar aqui o índice. Demorando um pouquinho aqui para criar o índice. Ok, rapidamente criou, né? Agora eu vou executar minha consulta de igualdade. Né? Você já conhece, a mesma consulta executada anteriormente. Executei, vamos ver o plano de execução.
Ele continua usando o índice, né? Essa consulta já usava o índice anterior. Ela continua usando o novo índice, tá? Só que agora está um plano de execução diferente, né? Um pouco mais curto. Veja, observe que é um plano de execução que tem apenas um passo aqui, né? Que é a busca no próprio índice, que aqui está o custo de 100% da minha consulta, tá? Então não tenho outras operações envolvidas. Por quê? Porque todos os valores que eu preciso para responder essa consulta já estão na árvore, tá? Então, um pouquinho diferente de quando eu rodei essa consulta com o índice anterior. Então, ela vai ser mais eficiente. Mas agora vamos rodar a consulta Select L SupKey from line item where LLD key maior ou igual a 3468867. Ou seja, agora é uma consulta por faixa de valores. Executar. Ele ainda está executando, né? Já consigo ver alguns resultados parciais. Ok, agora com 6 segundos a consulta terminou. Vamos ver o plano de execução. Agora, ó, observe aqui a grande mudança. Agora eu estou executando uma consulta por faixa de valores que recupera, né, mais do que 10% das tuplas da tabela. Só que agora ele não optou por fazer um table scan. Ele usou o index seek. Por quê? Porque todos os valores que eu preciso para responder essa consulta já estão na árvore B+. Porque o LSupKey já está na árvore B+. Ele é armazenado agora nas entradas, né, nos nós da árvore B+. Beleza? Então, ó, como esse índice é útil, né, ele é interessante, eu não preciso fazer um table scan nesse caso. Ok? Somente com a árvore B+, eu já consigo responder essa consulta. Quer dizer, eu nem vou acessar páginas de dados. Eu só acesso páginas de índice. Ok, vou dropar aqui o índice 1 novamente, tá? E vou criar o mesmo índice anterior, sem o include. Só que agora eu vou criar um índice clusterizado. Ó. Diferença para o meu primeiro índice é que agora eu vou criar um índice clusterizado e não um índice não cluster. Ok, vamos lá criar um índice clusterizado agora. Criando o índice. Vai demorar um pouquinho mais porque ele está organizando, né? Ordenando toda a tabela, line item, pelo atributo que é chave de busca, mas respondeu rápido, né? Criou o índice. Agora, vou executar a consulta de igualdade, né? Para ver se ele utiliza o índice. Executei, rápido, vamos ver o plano de execução, continuo usando o índice. Quando o índice era não clusterizado, o SGBD utilizava o índice, né? E agora com o índice clusterizado, ele continua utilizando o índice porque é uma consulta por igualdade. Agora, vamos executar uma consulta por faixa de valores, né? A mesma que nós executamos anteriormente. Executei, está executando ainda. Já consigo ver aqui um resultado parcial, mas a consulta ainda não terminou. Beleza, a consulta terminou agora com 24 segundos. Vamos ver o plano de execução utilizado pelo SGBD para executar essa consulta, né? Para responder essa consulta. Vamos lá. Veja que agora, ó, ele utilizou o índice clusterizado, tá? Então, quando o índice era não clusterizado, quando eu executava essa consulta por faixa de valores, o SGBD preferia fazer um table scan ou um full scan, percorrer toda a tabela. Mas agora que o índice é clusterizado, ele prefere utilizar o índice. Beleza? Então ele faz, ó, um cluster index seek. Então essa é uma diferença, uma grande diferença, né? Se você lembrar, quando nós fizemos esse teste no PostgreSQL, o PostgreSQL continuou usando um full scan. Então ele não usou a árvore B+, ele não usou o índice clusterizado. Mas aqui o SQL Server já utiliza. Beleza? Ok, então agora vamos dropar o índice 1 para deixar o nosso database limpinho. Caralho, o maluco é brabo. Ok? E se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, né? Ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar aí em todos os alunos que estudam bancos de dados no Brasil e no mundo e quiçá na Bahia. E se você tem dúvida, deixa as suas dúvidas aqui que nós vamos responder. Beleza? Não se esquece de clicar no sininho e seguir o canal para ser avisado sempre que a gente colocar uma nova aula aqui
na disciplina de SGBD. Beleza? Até a próxima aula.